Olá, no Café com TV de hoje nós vamos conhecer a história do Parque da Lajinha, esta área verde que fica bem no meio de Juiz de Fora. E tem mais! Pequeno e médio produtores têm se adequado às normas de certificação de produção orgânica. E veja como garantir a qualidade do café mesmo com a granação desigual. É agora no Café com TV. O Parque da Lajinha, que é essa unidade de conservação da natureza bem no centro de Juiz de Fora, foi criado em 1983. Antes disso, existia aqui nesse local uma fazenda. Quem vai contar um pouquinho dessa história pra gente é o Fabrício Andrade, que é analista ambiental e supervisor de estudos ambientais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Juiz de Fora. Fabrício, como que é essa história? O que funcionava aqui na fazenda? Então, aqui era uma fazenda, uma propriedade rural, particular, e as atividades desenvolvidas aqui eram aquelas típicas da nossa região, né? Plantio de café, gado leiteiro, milho, dependendo da época do ano. E era uma propriedade que se estendia aqui da região do Teixeiras e até próximo ao bairro Aeroporto. E aqui a fazenda, ela ficava bem no final da cidade mesmo, né? Vocês estavam falando que aqui em Independência, essa parte toda aqui de acesso à BR, não existia nada disso. Isso, é. Então, a Independência foi criada, né, bem depois da existência da fazenda. Então aqui era uma área rural, era o final da cidade de Juiz de Fora, né? Então as atividades aqui eram aquelas voltadas mesmo para a prática rural, distante do centro, né? A ideia de distância era diferente do que a gente tem hoje, né? Porque hoje com 10 minutos você está no centro da cidade, antigamente você não tinha os acessos com a facilidade que tem hoje, transporte público, né? Não tinha. Então não existia Deusdete, não existia o acesso, não existia o aeroporto, né? Então era uma área bem com características rurais. Você sabe o nome dessa fazenda? Então, a gente não tem documentos aqui que comprovem, mas por oralidade dizem Fazenda Acabamundo, justamente por ser o final da cidade aqui, então distante do centro da cidade. E a sede dessa fazenda ficava aqui onde? Ficava aqui no parque, né, ali próximo a onde hoje é o Centro de Educação Ambiental, né? E ali ficava a sede da fazenda. E ela pertencia a um casal, marido e mulher? Era um casal de proprietários, né, que pelo que tudo indica não possuíam herdeiros. Eles acabaram falecendo e a fazenda ficou há um certo tempo abandonada por conta do falecimento dos antigos proprietários. E como que essa fazenda acabou nas mãos do município? Então, existia, conforme relatos também, né, uma dívida em relação a tributos públicos, né, que não tinham sido pagos, nem no período em que os proprietários estavam aqui e nem após o falecimento, né? E aí a fazenda sofreu um processo, a área começou a ter um processo de ocupação, né? Vários moradores, várias pessoas vieram para cá e constituíram aqui um local de moradia, né? Então um processo de crescimento desordenado se instaurou aqui na área da fazenda. E aí a fazenda, no início da década de final de 70 e início de 80, essa área, a prefeitura fez a remoção dos moradores, transferiu esses moradores para outros bairros da cidade e a propriedade da fazenda passou então para o município, que transformou a área em parque em 1983. O Parque Natural Municipal da Lajinha tem 86 hectares, o equivalente a 11 campos de futebol. A floresta nativa do parque é uma das áreas remanescentes da Mata Atlântica. Outras áreas foram reflorestadas. Esta é a maior unidade de conservação da natureza aberta à visitação em Juiz de Fora. E o que é interessante que o Fabrício estava me falando, que mesmo a gente estando aqui no meio da cidade, né, com avenidas por todos os lados, aqui é considerada uma mata, uma zona rural. Isso. Então o parque em 2012, ele foi adequado ao Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Ele já era uma unidade de conservação dentro do município, né? O município criou o parque sendo uma unidade de conservação, mas a partir de 2012 ele integrou o parque ao Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é o SNUC. E dentro do SNUC, dentro dessa lei, né, da lei do SNUC, todas as unidades de conservação elas são consideradas como áreas rurais. Então o parque, apesar de estar na zona urbana do município de Juiz de Fora, ele é considerado zona rural pelo SNUC. E o parque ele conserva ainda uma área de mata nativa, né? Aquela mata lá para trás, por exemplo, ela é primária? Isso.
São aproximadamente 49 hectares de floresta nativa, né, em situação primária. E essa condição é justamente pela conformação geomorfológica ali. Então, o terreno ali não possibilitou a utilização para atividade agrícola e pecuária, e isso acabou favorecendo a preservação da vegetação no local. Então, é um terreno acidentado, e isso acabou protegendo a vegetação, impossibilitando usos agrícolas e para pecuária. Agora, vocês devem estar curiosos por que chama Lajinha, né? A gente vai te mostrar isso daqui a pouco, que a gente vai fazer uma caminhada pequena, né, Fabrício? Não é longe, não? 500 metros. Uns 500 metros até uma queda d'água que tem ali atrás. Vamos lá. A gente está aqui na outra ponta do parque e, segundo o Fabrício, essa cascata aqui que deu o nome ao parque de Lajinha. Por quê, Fabrício? Então, a gente tem aqui uma laje rochosa, né? E as pessoas vinham até esse local para poder se divertir, para se banhar, né? Para tomar sol. E aí, conforme relatos, o pessoal chamava esse local de Lajinha. Eu vou lá na Lajinha, vou tomar sol na Lajinha. E isso acabou se transformando no nome do parque, porque a identificação do local passou a ser essa queda d'água aqui. E onde que está essa nascente? Então, o parque, algumas nascentes, elas contribuem para a formação do lago do parque, né? Essa aqui especificamente, ela vem da região do aeroporto, né? E a gente tem outras duas nascentes que vêm da região ali do SESI e do colégio do antigo Dom Orione. Uhum. E como o Fabrício falou, essa água desce aqui e segue lá para baixo, que é onde está o lago. Esse lago, ele é artificial, ele foi feito quando o parque foi criado? Isso, esse lago é um lago artificial, foi feito em razão da criação do parque, né? Antes o que existia aqui era um curso d'água, né? Que acabava por desembocar lá no córrego do Teixeiras, mas quando da criação do parque foi feito o represamento da água para poder criar o lago. Uhum. Então é um lago artificial. Qual que é o tamanho dele, do lago? Do lago tem aproximadamente 2 hectares. E a profundidade pode chegar 6 metros em alguns pontos. Uhum. E a gente percebe aqui, né, igual a gente estava mostrando que está andando aqui, olha, o pãozinho pega aqui, um bicho cabeludo, né? Uma taturana. Tem uma taturana. São alguns animais ou insetos. As árvores aqui também tem muita coisa diferente, né, que você estava me explicando. O parque, apesar de ter 86 hectares, né, de área total, ele tem uma diversidade biológica muito grande. Então o parque ele a gente pode chamar de um hotspot de diversidade ecológica, de tanto vegetal quanto também animais. Inclusive a gente tem dentro do parque uma espécie que é um sapo, né, um sapinho, chamado Adelophrine meridionalis, é o nome científico dele. Foi descoberto por volta de 2011, 2012, através de pesquisa científica, que é endêmico do parque. Isso quer dizer que ele só existe no Parque da Lajinha e em nenhum outro lugar do mundo. Então isso é uma questão muito significativa para uma área como o parque, né? Indicando que pode existir outras espécies aí por serem descobertas, né? E que traz a importância ecológica e ambiental desse local aqui. O sapinho a que o Fabrício se refere é este aqui, o Adelophrine meridionalis. A espécie foi descoberta por pesquisadores das universidades federais de Juiz de Fora e da Paraíba. Na fase adulta, ele alcança até 1 centímetro de comprimento. Este sapinho é venenoso e possui coloração escura. Hoje, a espécie é símbolo do parque. Tem uma diversidade bem grande de espécies, né? No parque a gente tem a presença de bugios, que são macacos, né? São primatas grandes, né? Podendo chegar até 40, 50 centímetros de altura. Temos bicho preguiça aqui no parque também. Está sendo relatado que à noite a presença de raposinhas, né? De pequenas raposas, os vigias estão identificando, visualizando, a gente está tentando ver se consegue fazer as fotos em condição para poder ver se são as raposas mesmo. Então, assim, a diversidade ecológica do parque... lontra também, tem lontra, né? No lago, né? Tem bastante coisa aqui de fauna e flora. O parque possui trilhas abertas ao público, o que permite uma aproximação ainda maior
com a natureza. Essa aqui é uma das 2 trilhas que são abertas ao público aqui no Parque da Lajinha. Aqui no alto, nesse ponto aqui que a gente pega a cabeceira da cascata. Fabrício, essas trilhas, elas são fáceis, são seguras? Sim, são trilhas fáceis, são trilhas curtas, né? Elas, inclusive, são utilizadas nos atendimentos de educação ambiental, que são feitos pela Supervisão de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente. Então, são trilhas seguras tanto no aspecto da segurança em relação a roubo, a presença de pessoas em atitudes suspeitas, como também em relação à presença de animais que possam causar algum tipo de acidente. Então o parque conta hoje com uma estrutura de guarda, de portaria, que garante a segurança interna do parque, e são trilhas que constantemente são vistoriadas pela equipe da guarda e pelos funcionários do parque.